abordando o tema família. Nosso tema é Família 4x4, tração nas quatro rodas contra as culturas da marcha ré. E a gente tem falado de algumas coisas que são, no nosso entender, uma cultura da marcha ré que tem puxado a família para trás. Uma delas é a cultura do tribalismo, representada aqui nessa música da Marisa Monte, que eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo me quer bem, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Essa coisa do descompromisso com a questão da fidelidade, de que você caminha com uma pessoa e aprende a amar essa pessoa, é muito mais uma questão de tem transformado as pessoas em objetos e as pessoas têm se usado para alcançar sua felicidade individual. A felicidade se tornou um valor individual, não tem mais a ver com uma questão de construção de um mundo melhor para todo mundo. Cada um luta pelo que é seu, e isso é tão intenso que até dentro dos relacionamentos a outra pessoa me interessa na medida em que ela me contenta e me faz feliz. Fora disso, a relação não faz mais sentido. Em segundo lugar, a palestra da semana passada falou sobre a cultura do romancismo, representado aqui pelo Fábio Júnior, né? Romântico, inveterado, carne e unha, alma gêmea, bate coração. Alguns já estão cantando na sua cabeça essa música, né? As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver, estou morrendo de vontade de você. Puxa, de fato, o Fábio Júnior assim, é uma pessoa que tem bastante experiência com essa coisa de alma gêmea, né? Enfim, é só olhar para a música que você, para o autor da música, que você percebe a incoerência e a inconstância da própria música, né? E de fato, relacionamentos muitas vezes são construídos sobre essa coisa ideal, né? A relação dá certo ou não dá certo na medida que eu encontro a pessoa ideal, né? É uma questão de sorte. Puxa, eu tive a sorte de encontrar você. Nós estamos afirmando a partir da palavra de Deus que relacionamento conjugal e que família não é uma questão de sorte. E nós vamos dar um pouquinho de ênfase, inclusive, na temática de hoje. Não é uma mera questão de que o casamento vai dar certo se você encontrar finalmente a pessoa que é compatível, que se encaixa perfeitamente, a metade da laranja, aquela coisa toda. Não. Relacionamentos são construção. Eles precisam de empenho, de esforço e demandam muito mais do que apenas a sorte de encontrar essa tal de alma gêmea. Nós não acreditamos nisso, inclusive, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre uma cultura de comodismo. Também tem uma música que retrata um pouco dessa cultura do comodismo. É da banda Eva, então talvez você conheça essa música assim, Ivete Sangalo, ó, o pessoal tá ligado, né? Isso mesmo. A letra diz, não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seu ciúme, suas caras. Para que mudá-las? Não precisa mudar. Vou saber fazer o seu jogo, deixar tudo do seu gosto, sem guardar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. De novo, parece que nós estamos lidando com uma coisa fantasiosa, né? Eu acho que a Ivete cantou essa música, mas duvido que ela seja assim. Ela parece ter bem mais personalidade do que a música expressa, né? Aqui parece alguém que se negou, que se anulou para, digamos assim, permanecer na relação, né? Parece muito mais isso. Mas ela retrata, às vezes, uma cultura de comodismo, de para que mudar, para que se esforçar, deixa as coisas desse jeito, vou me adaptar a esse ciúme doentio. E, de fato, às vezes nas famílias a gente encontra certas famílias adaptadas a determinados jeitos de convivência que até conseguem levar a coisa adiante, mas que são doentios. Elas estão fazendo mal às pessoas que estão debaixo dessa convivência.
Portanto, quando nós vamos falar aqui da cultura do comodismo, nós estamos falando assim, sim, a gente precisa se adaptar. A gente precisa se adaptar aos defeitos do outro, à realidade que o outro traz, mas isso não significa um comodismo no sentido de que a gente vai se deixar encaixar dentro de um mecanismo relacional absolutamente doentio que prejudica as pessoas que estão inseridas nele, certo? Então, são os dois lados aqui da moeda. A gente precisa aceitar o outro do jeito que ele é, mas ao mesmo tempo a gente não pode se acomodar dentro da relação e dentro da família. Então, o que acontece quando a gente absorve uma cultura de comodismo? Uma delas é a indisposição de fazer sacrifícios pessoais visando o bem da família. De novo, o individualismo como um bem colocado acima de todas as outras coisas. Eu não quero fazer sacrifícios por causa do todo. Eu quero simplesmente que as coisas continuem como elas estão, porque eu não quero me incomodar, eu não quero me indispor, eu não quero passar pelo sacrifício de ter que lidar com os problemas que se apresentam dentro da relação ou dentro da família. A outra coisa que o comodismo provoca é a procrastinação de providências fundamentais para o bem da família. A gente percebe que tem que atacar algumas coisas que estão fazendo mal na relação com os filhos, na relação com o cônjuge, na relação talvez até com os sogros, com os pais, mas a gente procrastina. Por quê? Porque isso demanda um empenho emocional, isso demanda um esforço emocional gigantesco, isso demanda talvez sair de uma zona de conforto e entrar numa zona de conflito, visando uma melhora a longo prazo. Isso é difícil de fazer. Não é nada fácil de fazer. Em terceiro lugar, a cultura do comodismo muitas vezes terceiriza as responsabilidades que são essencialmente incomunicáveis. Aquela situação de que na educação dos filhos, o marido simplesmente joga no colo da esposa: educar filhos é problema seu, não é problema meu. Terceiriza essa questão. Ou então outras questões que às vezes estão relacionadas à administração financeira do lar. Alguém simplesmente lava as mãos e diz assim: isso não é problema meu, é um problema seu, e a pessoa simplesmente ela não quer se envolver, ela não quer se incomodar com isso. Esse tipo de terceirização muitas vezes causa um peso gigante na outra pessoa, que é a terceira, né? Então, ela transmite sinais de perigo, sinais perigosos de descaso e desinteresse para com a família, certo? Ela sobrecarrega, essa cultura sobrecarrega outros membros da família que precisam se desdobrar para dar conta das coisas, causando, às vezes, uma sobrecarga muito forte, que desanima muito dentro da relação. Fragiliza os membros da família em meio às inúmeras tentações. Eu acho que aqui a gente consegue mostrar o que a gente quer trabalhar com essa questão da cultura do comodismo. O comodismo em relação aos filhos. Na Universidade Federal do Paraná foi feita aí uma pesquisa sobre a importância da dedicação dos pais aos filhos. Foi feito com 1.485 adolescentes com idade entre 14 e 17 anos. Uma pesquisa bem interessante. Entre as crianças com autoestima elevada, 48% são filhos de pais presentes, segundo a pesquisa. Entre os que relatam baixa autoestima, 46% são filhos de pais considerados, dentro da pesquisa, omissos. Entre os que mentem sempre, 68% são filhos de pais omissos, contra 5% de pais presentes. Entre os que matam aula sempre, 43% são filhos de pais omissos, contra 13% de pais presentes. Entre os que admitiram o uso de drogas, 83% dos que consumiram, são aqui drogas mais pesadas, né? Crack, cocaína ou merla, derivada da cocaína, são dos filhos de pais ou considerados omissos ou permissivos. Okay? Não, às vezes não são omissos, mas são altamente permissivos.
Diante desse quadro, a gente quer dar uma olhada para um texto de Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 12 e depois do início do capítulo 13. Essa palavra não é uma palavra específica para a família em si, mas é uma palavra voltada para relacionamentos entre irmãos, na igreja, mas que os princípios que a gente pode tirar daqui se aplicam perfeitamente à nossa família. Vamos caminhar com o texto então, Hebreus 12, 14 a 17. O texto diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Capítulo 13, versículos 1 a 6. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a e, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais, os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Até aqui o texto bíblico. Então, o desenvolvimento de uma família saudável, alguns princípios que a gente quer apontar aqui, que vai contra essa questão do comodismo, do deixa como tá, vamos levando a coisa, vamos empurrando com a barriga. Não é o que a gente gostaria que fosse, mas também não está tão ruim assim, então a gente vai procrastinando decisões que a gente precisaria tomar. E aqui um alerta bem importante. Eu como pastor, eu acabo ouvindo muitas pessoas. Eu e minha esposa, por exemplo, no último final de semana estivemos num retiro de casais. Estivemos fazendo um retiro de casais, palestrando num retiro de casais, ali perto de Pelotas. Na verdade foi uma cidade próxima, mas era com um grupo de Arroio do Padre. Eram 7 casais, se não estou enganado. É muito comum que quando você ouve pessoas falando de problemas conjugais, quando você ouve pessoas dizendo assim: eu não aguento mais o meu casamento, eu não suporto mais a nossa relação. Aí você começa, então vamos conversar. Explica o que está acontecendo. Raramente você tem a situação assim de que aconteceu uma coisa bombástica, de que a pessoa venha e diga assim: olha, eu não aguento mais meu casamento porque eu sofro violência no meu casamento. Isso acontece também, mas são raros os casos. Eu não aguento mais o meu casamento porque acontece traição o tempo todo. Claro, isso também acontece muito mais do que a violência. Mas geralmente, especialmente em famílias cristãs, o mais comum de se ouvir é de que ao longo de muito tempo, pequenas coisas foram se avolumando. Não são grandes coisas que aconteceram. Ao longo de muito tempo, pequenas coisas foram se avolumando. Então não se trata de um problema pontual, mas se trata de um estilo de vida, se trata de atitude, se trata de um comportamento, de um jeito de viver. Quando nós estamos falando de cultura de comodismo, nós estamos tentando dizer aqui que é necessário tomar medidas e tomar atitudes no sentido de alterar esses processos do cotidiano que vão lentamente fazendo ruir a relação conjugal, fazendo ruir a relação com os filhos. Não é que um dos dois deixou de amar e se tornou mal intencionado, um dos dois se tornou perverso no meio da relação. É que, de algum modo,
ambos não estão conseguindo dar ao outro o que o outro precisa. E aí a relação vai se deteriorando ao longo do processo, lentamente, até chegar num momento em que talvez um mais do que o outro olhe para essa relação e diz: é isso, eu não quero isso para minha vida. Não é esse o tipo de casamento que eu sonhei para mim. Certo? Então desenvolver uma família saudável requer. O que requer? Preste atenção. Em primeiro lugar, requer um esforço pessoal. Esse termo usado pelo autor de Hebreus, esforcem-se, é muito interessante porque o verbo do grego, ele significa perseguir, literalmente, correr atrás. No sentido figurado, ele significa esforçar-se por, buscar, lutar. Mas, por exemplo, quando esse verbo é usado pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,13, quando ele diz: eu fui blasfemo, perseguidor da igreja. E aí é usado também essa palavra. Certo? Perseguidor. Aqui ele é usado na sua forma verbal. E então, no sentido literal, a gente diria que ele poderia ser traduzido: persigam a paz. No grego, realmente não aparece esforcem-se para viver. Aparece a palavra paz e o verbo, no sentido de persigam a paz. Seria uma tradução meio tosca, meio literal. Persigam a paz com todos. E a perseguição se refere também a esse esforço pela santidade. Persigam uma vida santa. Okay? Mas aqui, de maneira bem incisiva, a gente quer dar essa ênfase no termo, perseguir. Assim como na vida cristã, a gente também é chamado, e o texto aqui não está querendo dizer que a santidade é fruto do esforço pessoal. Não, a santidade, em primeiro lugar, é uma obra de Deus em nós, que Deus opera em nós, é por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, mas a presença do Espírito Santo em nós desencadeia também o processo de mudança, de transformação, de santificação, como é chamado aqui na Escritura. E isso envolve a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso empenho. Nós somos participantes desse processo. Mas não é nós que podemos fazer isso com as nossas próprias forças, é Deus que opera isso na nossa vida. Okay? Mas demanda um empenho, demanda essa perseguição. Em termos de família, a gente também precisa perseguir isso. Quando a gente pensa na questão das relações familiares, a gente precisa colocar isso no horizonte desse esforço pessoal. De novo dizendo, a família não vai dar certo por acaso, o casamento não vai mudar sozinho, não vai aparecer uma fada um dia lá na vida da gente, vai pegar uma vara de condão, dar uma batidinha na cabeça e plim, tudo vai mudar. Se a gente está esperando esse dia acontecer, esperemos pelo menos sentados. Eu só vi casais e famílias mudando na medida em que essas pessoas se abriram para a mudança, em que elas buscaram essa mudança, em que elas aceitaram essa mudança. Certo? Senão ela não acontece. Ela não vem. Ela não se dá de maneira mágica. Então por que esforço pessoal? Porque toda conquista tem um custo. Esforce-se para viver em paz com todos, assim também é dentro da família. Todo desafio tem seus obstáculos. O texto diz: esforcem-se para serem santos, porque todo esforço também tem uma recompensa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu diria também, sem empenho, é difícil a gente simplesmente ter a sorte de ter uma família feliz e abençoada. Geralmente isso é resultado de uma capacidade de reconhecer os problemas, de admitir que eles estão ali e a disposição de enfrentá-los. Ok? Eu posso dar testemunho disso porque, como a gente costuma fazer nos retiros de casais que a gente faz, por exemplo, nesse último sábado à noite,
Eu tinha preparado uma mensagem e a Betina disse assim, eu vou contar um pouco da história da nossa vida. A história da nossa vida foi 1h30 de testemunho, falando dos percalços que a gente já enfrentou e que a gente já passou. E um dos desafios que a gente percebeu nas conversas, assim, no cafezinho e tal, de pessoas que vinham e falavam, era justamente essa coisa de pessoas que estavam empurrando situações com a barriga, gente falando, eu não aguento mais, mas que não procuravam ajuda. Que estavam esperando que alguma coisa fosse acontecer. Então a gente gosta de testemunhar dizendo assim, olha, eu e minha esposa precisamos de ajuda externa, algumas vezes no nosso casamento. As primeiras vezes que isso aconteceu foi lá no estado de Goiás, quando eu estava pastoreando lá, e a gente passou por uma forte crise que estava relacionado ao fato de que nós estávamos há anos tentando ser pais e o filho não vinha. Isso desencadeou uma tristeza muito grande dentro do relacionamento e começou a causar também graves problemas na nossa situação conjugal. Mas essa não era a única explicação. Tem muitas outras. Nós não temos tempo aqui, não vou poder passar 1h30 contando a minha vida para vocês. Mas pessoas, isso estava numa situação já tão assim difícil, nós. Algumas pessoas, a gente não conseguia mais abanar e sorrir. E na igreja a gente aprende a abanar e sorrir, você sabia disso? Já viram, né, aquela animação lá dos pinguins? Abane e sorria. Né? Igreja é um ambiente onde, se a gente não tomar cuidado, a gente é ensinado a abanar e sorrir. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Graças a Deus. Casa, pau quebra. Mas na igreja a gente dá a paz do Senhor, irmão. Né? Não sei que paz é essa, mas ela existe dentro da igreja. Lá na casa, às vezes, ela não existe mais. Faz tempo. Né? Queridos, a igreja não é um lugar para a gente abanar e sorrir. A igreja é um espaço. Antes eu coloquei ali qual é a missão, qual é a nossa missão, o que a gente quer como igreja. A gente quer ser um ambiente de vida. E ambiente de vida não é um ambiente em que a gente se esforça para ser uma coisa que não é. Um ambiente de vida é onde a gente é o que é, com a disposição de ser transformado por Deus. Em que a gente admite os problemas, em que a gente tem liberdade para dizer assim, não, cara, eu não estou bem. Eu tenho dificuldades no meu casamento, eu tenho complicações na minha relação, eu preciso de ajuda. Eu precisei de ajuda. E encontrei ajuda em irmãos muito queridos, que não sabiam aconselhar. Mas eles souberam identificar, dizer assim, pastor, vocês não estão nada bem, né? Dá para notar? Tá. Cláudia e Lorita, certa vez, disseram para nós assim, olha, vocês têm que jogar fora a caixinha de alfinetes de vocês. Como assim? Não, vocês não param de se alfinetar. Vocês se alfinetam até na frente dos outros. Cláudia e Lorita são hoje padrinhos do nosso filho Nicolas e nós escolhemos eles para ser padrinhos porque o Cláudio é aquele tipo de padrinho que vem e dá umas bolachadas na gente que os outros não têm coragem de dar. E a gente disse assim, a gente precisa de gente que venha e nos confronte. A gente precisa de pessoas que nos amem a ponto de dizer assim, eu estou vendo que vocês estão mal. Se vocês não fizerem alguma coisa, talvez o pior aconteça. A escolha do Cláudio e da Lorita como padrinhos do Nicolas foi por isso. Primeiro, porque eles são pessoas de fé, mas em segundo lugar, nós praticamente escolhemos eles como padrinhos nossos, não do filho, nossos. Porque ele tem coragem, especialmente ele, mas também ela, de colocar o dedo no meu nariz e dizer, Daniel, tu não está bem. Não é assim que se faz. Então eu tenho de todo o meu coração essa coisa de que esse empenho, esse esforço, ele precisa partir da gente.
muitas vezes a gente precisou disso. E talvez ainda vai precisar de muitas outras vezes, eu não sei. Mas eu tenho também certeza de que se a gente tem algum tipo de condição ou capacidade de lidar com pessoas que passam por problemas conjugais, a nossa empatia vem do fato de que quando as pessoas começam a falar dos seus problemas, na grande maioria das vezes a gente se olha e diz assim, a gente já passou por isso. Certo? Não gostaria de ter passado pelas coisas que eu passei, mas já que eu passei, então vamos fazer com que isso passe pela cruz e que se transforme numa ferramenta para ajudar outras pessoas, amém? É assim que a gente redime os nossos traumas, redime as nossas dores, redime as coisas que a gente mais odeia na vida. A gente faz passar pela cruz, aquilo se transforma em sabedoria e a gente se torna apto a ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que a gente passou. Ao invés de ficar a vida inteira dizendo, ai, pois é, não sei onde estava Deus, passei por isso, passei por aquilo, acho que Deus saiu da minha vida naquela hora. Não, Deus estava te preparando para o seu maior ministério, Deus estava te preparando como uma ferramenta para ajudar pessoas de uma maneira que você jamais poderia fazer se você não tivesse passado por aquilo que você passou. Você não estava vivendo a ausência de Deus, você estava na faculdade de Deus, você estava fazendo pós-doutorado espiritual. Nosso querido Martinho Lutero, né, já dizia que sua grande professora de teologia, seu grande professor de teologia foram as suas tentações. É isso, é verdade. Em segundo lugar, então, o desenvolvimento de uma família saudável requer cuidados mútuos. O texto ali vai dizer, cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. É muito interessante que o verbo para cuidado aqui é episcopel, é o mesmo verbo usado para a palavra episcopo ou bispo, aquele trabalho no Novo Testamento desempenhado pelo bispo ou pelo pastor. A palavra significa basicamente um supervisor, ela não tem essa ideia hierárquica que a igreja colocou sobre esse termo, ela aqui tem uma raiz muito mais simples, mas tem a ver com cuidado. A palavra cuidado tem a ver com pastoreio. É como se o texto dissesse assim, pastoreiem uns aos outros para que ninguém se exclua da graça de Deus e também para que nenhuma raiz de amargura brote no coração e cause perturbação. Então ele está falando de cuidado mútuo no sentido de pastoreio, de exercício de pastoreamento dentro da família, certo? Isso é algo que a gente quer também enfatizar aqui na nossa comunidade, que a função pastoral não é desse indivíduo ou dos indivíduos que são pagos pela comunidade. A função pastoral é um dom no Novo Testamento. E em termos de dons, provavelmente o meu dom nem seja esse, o do pastoreio. Eu estou numa função pastoral. Mas o meu dom principal nem é o pastoral. Mas de que a gente amplie essa coisa, de que a gente saiba, por exemplo, que em cada um dos nossos pequenos grupos está acontecendo o pastoreio. Nós temos pastores aqui entre nós que receberam o dom do pastoreio. Pessoas que têm no coração essa coisa do cuidado mútuo. E que nós também precisamos desempenhar esse pastoreio, esse cuidado mútuo dentro das nossas famílias. Os primeiros pastores dos nossos filhos somos nós, os pais. E hoje nós vivemos numa época de terceirização de tudo, né? Quem é que educa os filhos? A escola. Quem é que pastoreia os filhos? Pastor lá da igreja, não tenho nada a ver com isso. Completamente errado. Quem pastoreia os nossos filhos somos nós. Se nós não pastorearmos os nossos filhos, pastor algum terá condições de fazer isso. Se nós não ensinarmos as nossas crianças, elas vão aprender com outros. Se nós não pastorearmos os nossos filhos, eles serão presas fáceis de lobos vestidos de pastores. Se nós não educarmos os nossos filhos, se nós não ensinarmos os nossos filhos, eles elegerão outros educadores.
e aprenderão destes. A família tem um papel fundamental. E na história da nossa igreja, por exemplo, Martinho Lutero escreveu o Catecismo Menor, não para que fosse decorado no ensino confirmatório. Aliás, na época de Lutero nem existia ensino confirmatório. Isso é uma coisa que vem depois, por influência inclusive do pietismo. É uma coisa bem mais tardia. Mas ele escreveu o Catecismo Menor para que os pais tivessem um pequeno subsídio em casa de coisas básicas da fé que os filhos deveriam saber. A educação cristã começa dentro de casa. Depois, já ali no século XVII, com o advento do ensino confirmatório, cada vez mais isso passou a ser delegado para a igreja. Tanto é que hoje, se a gente se perguntar, né, assim, sobre essa questão, a maioria de nós vai acabar admitindo que foi receber informações maiores acerca da fé realmente quando veio para o ensino confirmatório. Então, essas questões precisam ser aprendidas em casa. Em casa. Ok? Nós somos os pastores no sentido de ensino, no sentido também de cuidar das questões das emoções. Então, primeiro, cuidados espirituais, o pastoreio que eu venho falando até aqui. Em segundo lugar, cuidados emocionais, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Observar os filhos, observar as reações que eles têm, as posturas. Essa semana, talvez porque a gente levou as crianças junto conosco para o retiro e eles mudaram completamente a rotina, de terça até quinta-feira, nós ouvimos todos os dias reclamações dos professores da escola regular e da APAE em relação ao comportamento do Lucas. Poxa, isso tem que ligar um sinal vermelho. Por que ele está tendo esse tipo de reação? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está tendo esse tipo de postura? E não é assim o tempo todo. O que aconteceu? Bom, a gente chegou à conclusão de que, nesse caso específico, ele estava apenas reagindo a uma mudança radical de rotina. Foi a nossa conclusão. Mas já houve outros momentos em que o Nicolas estava tendo um mau comportamento na escola, porque ele estava reagindo a uma situação extremamente desconfortável para ele, em que eu e minha esposa estávamos discutindo na frente das crianças. Estávamos chateados um com o outro, não conseguíamos sorrir e abanar nem diante das crianças. A gente não tinha obrigação de sorrir e abanar, mas a gente teria que ter ido pelo menos para o quarto para conversar. Certo? E isso fazia com que o Nicolas é um para-raio, né? Emocional. Ele absorve e devolve. Quando ele começa a ter situações diferentes, eu já ligo uma luz amarela na cabeça, eu fico pensando, o que está acontecendo? Mas dessa vez eu olhei e disse, não, mas está tudo bem, eu e minha esposa estamos bem. Não é o caso dessa vez, né? Não foi essa situação que causou isso. O que está acontecendo então? E a gente conversou e ficou tentando, e a gente acabou chegando à conclusão de que, de fato, foi uma saída da rotina. Mas emoções, coisas que vão se instalando no coração dos nossos filhos, por que estão se instalando? Isso faz parte do pastoreio, esse olhar sobre as emoções dos filhos, esse olhar sobre as emoções do cônjuge. Por que ele está triste? Por que está desanimado? Por que ela está com um olhar depressivo? Por quê? Cuidado mútuo. E ele também fala em cuidados comportamentais, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Os comportamentos que o Nicolas teve essa semana foi de que isso acabou sendo sem querer, né? Não foi assim proposital. Mas dentro da sala de aula ele pegou a lancheira dele, girou e acabou acertando o nariz de um outro menino. Ok, isso não foi uma coisa proposital, ele não pegou a lancheira para linchar o menino, né? E acabou acertando sem querer. Mas, mesmo tendo sido sem querer, no final da aula, quando eu fui buscar ele, ele também estava ali bastante triste e ele chamou o pai dele para que a professora falasse isso para o pai dele. O pai dele
veio. Falei, opa, temos uma oportunidade. Mas ele precisa aprender de que quando a gente erra, mesmo que a gente não tenha tido a intenção, e especialmente quando teve a intenção, a gente precisa, na medida do possível, reparar o dano que a gente causou às outras pessoas. Pastoreio comportamental. Algumas coisas a gente simplesmente não permite, não é aceitável. Ontem a Rebeca, em um determinado momento, numa conversa com o Nicolas, ela disse assim, Nicolas, cala a tua boca. Eu falei, o quê? Vai lá para dentro que nós vamos ter uma conversa. Ela foi lá para dentro e eu estava assim, a ponto de ter uma conversa um pouco mais incisiva. Minha esposa, cheia de sabedoria, me pegou pelo braço e disse assim, você já disse para ela que isso é o tipo de palavra que não se pode dizer para as outras pessoas? Eu disse, não. Então ela não sabe. Então ela precisa ser avisada primeiro, antes de ser disciplinada. Bingo. E aí eu tive uma conversa com ela e eu acho que ela entendeu. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. A gente precisa corrigir os comportamentos dos nossos filhos. Certo? Eles não são anjinhos, não tem toco de asa de anjo crescendo nas costas. Eles não se tornam o que eles são porque o ambiente é mau. Ah, meu filho age assim porque ele se misturou com uma turma muito ruim. Meu, é sempre o filho dos outros que é parte da turma ruim. Os nossos filhos sempre se misturaram com uma turma ruim, porque os filhos dos outros é que são maus, não os nossos. A gente precisa aprender a lidar com os pecados dos nossos filhos, porque eles são pecadores também. Amém? Cuidados mútuos, então, comportamentais. Eu tinha um exemplo aqui para citar, mas eu vou pular. Em terceiro lugar, quero mostrar aqui a questão da constância no amor. Seja constante o amor fraternal. Essa palavra constante, como o próprio termo já diz, ela denota regularidade que não depende de circunstâncias favoráveis. A gente ama não porque o outro mereça ser amado, a gente ama não porque tudo está bem, então a gente, ai que lindo, né? Aqueles corações, a gente ama não porque encontrou a alma gêmea, a gente ama porque isso é uma decisão. O amor fraternal, o amor em si é uma decisão que é acompanhada, sim, de bons sentimentos, de coisas muito maravilhosas que são geradas dentro do nosso coração. Mas existem situações em que o amor é mantido porque ele é uma decisão, não porque ele é um sentimento, não porque ele é uma coisa agradável, não porque ele faz eu sentir uma coceguinha dentro de mim, uma coisa boa, não, é uma decisão. O amor de Deus por nós também é uma decisão. Certo? Deus não nos amou porque a gente fosse assim, nossa, que maravilhosos que vocês são. Não, Deus nos amou quando nós estávamos atolados na nossa ignorância, no nosso pecado. O amor envolve a constância no acolhimento, acolher as pessoas. Aqui fala de hospitalidade num contexto de igreja, né? E constância também na compaixão. Lembre-se do que estão sendo maltratados, como se vocês também estivessem. Disposição também na fidelidade. O amor demanda fidelidade. Aqui se fala do leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os adúlteros. E além disso, também constância no contentamento. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Nós já sabemos disso, mas entre as causas de divórcio no nosso país, as discussões por causa de questões financeiras estão no topo da lista, certo? Muitos casais se separam por causa de questões financeiras. Talvez se a gente fosse um pouquinho mais contente com o que tem, daria menos por causa de dinheiro e se daria bem melhor, certo? Amados, amemos uns aos outros, o amor procede de Deus. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que também Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós nos espelhamos no amor de Deus para amar as pessoas. Em último lugar, encerrando essa mensagem, o desenvolvimento de uma família saudável requer, em muitos momentos, a ajuda de Deus. E
eu acrescentaria que em muitos momentos a gente precisa também de ajuda profissional. Se a gente, por exemplo, eu vou fazer aqui um parênteses, se a gente está sofrendo na relação conjugal, por exemplo, situações que acontecem, tipo que pessoas vêm e dizem assim, olha, nós temos sérios problemas no casamento. E eu tenho certeza de que um dos elementos centrais desse problema no casamento é porque eu fui abusada quando eu era uma adolescente. Por isso eu não consigo ver a relação sexual com meu marido como uma coisa boa. Tenho nojo disso. Isso é uma obrigação. E é uma obrigação que eu fujo de desempenhar. Porque a sexualidade adquiriu para mim uma conotação absolutamente suja, ruim, destruidora. Eu me sinto extremamente mal de ter que ter relações com meu próprio marido. Bom, quando você se depara com uma situação dessas, não dá simplesmente para você dizer assim, ó, minha irmã, então senta aqui do meu lado, vou fazer uma oração forte por você. Nós vamos expulsar esse trauma da sua dor emocional causado por esse abuso. Sai, abuso! Agora vai para casa e se relaciona com seu marido. Seria ótimo se fosse assim, né? Seria fantástico se eu pudesse ter esse poder. Mas eu não tenho. Se alguém disser para você que tem, estará mentindo para você. Amém? A gente precisa se expor a um processo de cura. Um processo de cura em que a pessoa vai ter que revisitar lembranças dolorosas. Um processo de cura em que o marido vai ter que se envolver para se tornar empático com a dor da sua esposa, para entender que ele vai ter que ter muita paciência nesse processo. Um processo de cura provavelmente longo, mas que pode trazer grandes resultados. Pode mudar para sempre a vida desse casal. Portanto, existem situações em que a gente precisa de ajuda profissional, a gente precisa de ajuda de Deus, precisa de intervenção. A gente precisa abrir o baú onde a gente empurra todas as nossas sombras e fantasmas e permitir que a luz entre nesse espaço escuro. Ou a gente pode continuar arrastando isso para o resto da vida, sem nunca experimentar realização conjugal, matrimonial, e ainda, provavelmente, além de sofrer com a própria dor, sem querer, acabar causando também muita dor no cônjuge. Ou quem sabe, transformar toda essa situação numa situação insuportável, em que o casamento acabe ruindo. Se Deus é nosso ajudador, então conte a Ele suas necessidades, apresente seus pedidos a Deus, exercite nele a sua confiança e aguarde no Senhor. Ele intervém. Em alguns momentos muito difíceis da nossa própria trajetória, da nossa própria caminhada, a Betina sempre testemunha isso, de um determinado momento em que ela não conseguia mais orar. Tamanha tristeza que se instalou no coração dela. Ela um dia decidiu escrever uma carta para Deus, para expressar os seus sentimentos. Foi impressionante o que Deus fez como resposta dessa oração escrita. Impressionante. Como Deus ouviu a oração. Deus intervém. Deus intervém. Amém? Deus intervém. Deus coloca as pessoas certas ao nosso redor. Quando a gente pensa que não vai dar mais, Deus coloca alguém. Deus abre uma porta. Deus aponta o caminho. E a gente olha para trás e diz: Deus. Deus que ouviu a minha oração. Aqui eu cito o que nós já cantamos, o que o Paulo já falou,
Se o Senhor não for se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que Ele ama. A gente precisa da intervenção de Deus. A gente precisa daquilo que Deus faz na nossa vida. Algumas perguntas terminando. Você tem contribuído para a edificação de sua casa ou tem deixado essa área da vida no ponto morto? Não. Família é uma preocupação da minha esposa. Ela que se preocupe com família. Meu negócio é trazer dinheiro para dentro de casa. Você precisa fazer um check-up, porque você está andando na marcha ré e nem sabe. O problema é que está puxando a sua família junto. Você tem sentido suas forças para lutar para a edificação de sua família se esvaírem gradativamente? Então reabasteça-se. Fortaleça-se mais uma vez. Como é que a gente se fortalece? Vai num retiro de casais. Retiro de casais dá uma injeção de ânimo. Vai numa palestra. Vai orar. Reabasteça-se. A gente não pode deixar isso desanimar na vida da gente. Você tem a convicção de que alguns aspectos de sua família extrapolaram sua capacidade de agir? Então clame a Deus. Busque a presença de Deus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, ajuda-nos a não estacionarmos na cultura do comodismo, a não procrastinarmos decisões que são para ontem, a não continuar empurrando com a barriga, um modo de viver destrutivo para a nossa família, um modo de viver que faz mal para o relacionamento conjugal, que faz mal para os filhos. Tira-nos desse comodismo, desse conformismo, e faça-nos perseguir o alvo que o Senhor tem proposto para nós como família. Pai, abençoa para que nesse momento em que estamos aqui ouvindo a pregação, a mensagem, tenham acontecido muitos insights no coração de muitas pessoas, que o Teu Espírito esteja revelando a várias pessoas aqui coisas bem específicas que precisam ser tratadas. Seja na relação com os filhos, seja na relação com o cônjuge. Mas revela, mostra, abra os olhos para que esses irmãos e irmãs possam tomar as decisões que são necessárias para o bem da sua casa, para o bem da sua família. Assim nós te pedimos, assim nós oramos. Em nome de Jesus.